Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção, chegando com esse vídeo para fazer uma análise e comentários da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, edição 2024. Vamos comentar os resultados e também analisar a classificação atualizada após os jogos da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de começarmos com a análise e com os comentários acerca da 16ª rodada, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às análises e aos comentários sobre a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, meus amigos, teve a realização de apenas 8 dos 10 jogos que comumente são realizados em cada rodada. O motivo é que os jogos que seriam realizados do Internacional e também do Juventude foram adiados por conta do confronto que ambos tiveram na quarta-feira pela Copa do Brasil. Jogo adiado da Copa do Brasil que precisa ser realizado para que a CBF possa definitivamente realizar o sorteio das oitavas final da Copa do Brasil. Portanto, os jogos Bragantino e Internacional, Cuiabá e Juventude foram realizados sem data nesse momento ainda definida para que aconteçam. Agora sim, vamos analisar os jogos que aconteceram da 16ª rodada. Serão 8 jogos que sofrerão análise por aqui. Na quarta-feira, tivemos 3 jogos. O primeiro, Grêmio 0, Cruzeiro 2. O jogo foi realizado lá em Caxias do Sul, no estádio Centenário de propriedade do Caxias, e o Grêmio seguiu a sua sina. Com menos de 18 minutos de jogo, o Grêmio já estava perdendo para o Cruzeiro por 2-0, e assim foi até o final. O Grêmio segue sua sina sem vitórias, continua em 18º lugar na competição, o antepenúltimo colocado. O que dá um alento ainda para o Grêmio é a condição do Grêmio ter 2 jogos a menos que os demais postulantes do Campeonato Brasileiro. Mas os jogos vão passando, esses 2 jogos vão se encurtando e o Grêmio não vai saindo da zona de rebaixamento. Em relação ao Cruzeiro, importante vitória para o Cruzeiro, 3 pontos importantes. O Cruzeiro vem ganhando jogos, vem se mantendo ali na parte primeira da tabela. Nesse momento é o 6º colocado, com 27 pontos. E uma coisa, né? O Cruzeiro foi o clube que mais investiu na janela de julho. Então, agora para o segundo turno e agora para os jogos, a partir da 17ª rodada próxima, o Cruzeiro já vai poder estrear todos os seus reforços, que são grandes reforços. Então, abram o olho com a campanha do Cruzeiro a partir de agora. Ele fez pontos para ficar ali na parte de cima da tabela, mas agora eu acho que o Cruzeiro vai brigar por coisa grande no Campeonato Brasileiro. Bom, o segundo jogo da quarta-feira foi Atlético Paranaense 1, Bahia 3. Jogo lá na Arena da Baixada, a antiga Arena da Baixada, na Liga Arena, a estádio do Atlético Paranaense. Derrota do Atlético mostra a irregularidade do time, que é capaz de, na partida, na rodada anterior, ir lá em Goiânia e vencer o Atlético Goianiense e jogando dentro dos seus próprios domínios, foi amplamente dominado pelo Bahia, que ganhou com sobras por 3-1. E o Atlético, mesmo assim, com essa regularidade toda, ele é o 8º colocado com 25 pontos e um jogo a menos. Então, a situação não está tão ruim assim para o Atlético, não. Já o Bahia segue ali brigando pelas primeiras colocações do campeonato, é o 4º colocado atrás de Botafogo, Palmeiras, Flamengo, pela ordem, e vai sim brigar por coisa grande nesse campeonato, até porque tem um time formado por bons jogadores, por um técnico grande e também pelo investimento grande do Grupo City. O terceiro jogo da 16ª rodada da quarta-feira foi Vasco da Gama 2, Corinthians 0. Era ali um jogo literalmente de 6 pontos, até porque o Corinthians, se ganha, fica para perto do Vasco e se distancia da zona. O Vasco ganhando, sai um pouquinho da briga pela zona do rebaixamento e passa a vislumbrar coisas melhores no campeonato.
Recuperação do Vasco, terceira vitória seguida. O Vasco, que vinha de uma vitória fora de casa contra o Internacional em Porto Alegre, voltou a vencer o frágil Corinthians, que não mete medo a ninguém. Com a vitória, o time se distancia da parte de baixo da tabela, se bem que o jogo, meus amigos, a gente não pode levar muito em consideração, não. Foi contra o Corinthians, né, que briga lá embaixo. Então, o Vasco, nesse momento, final da 16ª rodada, é o 11º colocado, muito próximo de fazer parte ali da parte inicial da tabela de classificação. O Corinthians segue brigando na parte de baixo da tabela, é o 17º colocado na zona de rebaixamento, é o primeiro da zona, numa caminhada de apenas 2 vitórias em 16 jogos disputados. Então, uma campanha pífia do Corinthians, pelo investimento que tem, pelos salários que paga, mas que não tem um mínimo de rendimento. O Corinthians é a cara do presidente dele dentro do campo. Não é isso, pessoal? Então é isso aí. E, finalizados os jogos de quarta-feira, esses 3 jogos, nós tivemos 5 jogos ontem, quinta-feira, que finalizariam a 16ª rodada. Palmeiras 3, Atlético Goianiense 1. O Palmeiras fez o dever de casa. Bateu fraco o Atlético Goianiense, que é o penúltimo colocado, é o 19º com 11 pontos, avançou na tabela de classificação, saiu do 3º lugar, ocupou agora o 2º e está atrás apenas do Botafogo, mesmo tendo o mesmo número de pontos, perdendo no critério de saldo de gols. O Atlético Goianiense enfrentou o Palmeiras como franco atirador. Não tinha maiores anseios. Segundo jogo do treinador Wagner Mancini no comando do time, cumpriu a sua obrigação, que era perder de pouco. Perdeu por 3-1 e segue brigando contra o rebaixamento na parte de baixo da tabela. Criciúma 1, Fluminense 1. Um jogo literalmente de 6 pontos. Afinal de contas, o Criciúma está na 14ª posição, com 17 pontos, com 2 jogos a menos que os demais postulantes. Portanto, um empate importantíssimo para o Criciúma. Por quê? Apesar do Criciúma ter passado o jogo todinho vencendo por 1-0 e deixou o Fluminense empatar no finalzinho, mas ele segurou o Fluminense, deixou o Fluminense na mesma posição que estava, e é importante dizer que o Criciúma tem 2 jogos a menos, né? Isso é um handicap muito favorável ao Criciúma nesse momento do campeonato. O Fluminense, que buscava a sua 2ª vitória na competição em 16 jogos, não foi dessa vez que conseguiu vencer, né? Mesmo assim, o Fluminense tem 8 pontos apenas e é o último colocado no campeonato. É o último colocado no campeonato. Vai ter um descanso agora, porque seu jogo, que seria da 17ª rodada contra o Atlético Paranaense, foi adiado, porque o Atlético vai disputar um jogo da Copa do Brasil contra o Erechim, do Rio Grande do Sul. Então, é momento do Fluminense botar as coisas no lugar, tentar avaliar o que está acontecendo, para que, na próxima partida, ele consiga aí a tão sonhada 2ª vitória, que vai talvez melhorar. Mas eu vou dizer uma coisa, a situação está ficando insustentável em termos de rebaixamento para a Série B. O Fluminense, daqui a pouco, a gente vai ter aí uma notícia que não seja boa para os tricolores. Bom, Flamengo 1, Fortaleza 2. Decepção total do Flamengo, que jogava por uma vitória simples de 1-0 para se manter na liderança isolada da competição. Segundo resultado negativo do Flamengo nos últimos 2 jogos, e os 2 do Maracanã. Sábado passado tinha empatado contra o Cuiabá no Maracanã e ontem perdeu para o Fortaleza no Maracanã. Agora o Flamengo caiu para a 3ª colocação, mesmo estando só a 2 pontos, né, dos líderes Botafogo e Palmeiras, mas mesmo assim não se pode perder pontos jogando dentro de casa, seja para quem quer que seja, né? Independente se é time pequeno, independente se é grande, você tem que fazer o dever de casa, ganhar os seus jogos dentro dos seus domínios. O Fortaleza teve um grande resultado. Atualmente é o 7º colocado com um jogo, com 26 pontos, mas tem um jogo a menos que os demais postulantes ao Campeonato Brasileiro. Mas, só para você ter uma ideia da força do Fortaleza, o Fortaleza já tirou pontos do Atlético Mineiro, ao empatar com ele lá na Arena Galo Cego, em Belo Horizonte, ganhou o Palmeiras dentro do Castelão e ontem venceu o Flamengo dentro do Maracanã. Então, palmas aí para o Fortaleza pela campanha
e está brigando lá na parte de cima por coisa grande na competição. O penúltimo jogo da rodada 16ª foi Atlético Mineiro 2, São Paulo 1, jogo realizado na Arena Galo Cega, em Belo Horizonte, um placar mentiroso, né? O São Paulo foi superior ao Atlético Mineiro, porém, como que vale a bola na rede, 3 pontos para o Galo, que se recuperou no campeonato, agora é o 10º colocado com 21 pontos e um jogo a menos do que os demais participantes do campeonato. São Paulo, que vinha de 4 vitórias consecutivas, que fez ele chegar à 4ª posição no campeonato, não conseguiu vencer e nem somar pontos em Belo Horizonte, e tendo caído para o 5º lugar, com 27 pontos, o São Paulo. E o último jogo da rodada de ontem foi realizado lá em Salvador, no Barradão, vitória da Bahia 0, Botafogo 1. Vitória, conquista do Botafogo, que garantiu a liderança da competição. Botafogo, que estava muito bem na partida, perdeu um pênalti com o jogador Eduardo, inclusive perdeu também o jogador Eduardo para a próxima partida, que é decisiva contra o Palmeiras no próximo domingo. O Vitória da Bahia segue muito irregular na competição, tem 15 pontos, está em 15º lugar e vai jogo a jogo tentando escapar da zona do rebaixamento. Bom, esses foram os jogos da 16ª rodada, e a classificação da 16ª rodada, meus amigos, nos traz aí o Botafogo e o Palmeiras juntos, né, na primeira colocação com 33 pontos, apesar de que o Botafogo é o líder por conta do saldo de gols, que tem um a mais do que o Palmeiras. Então, Botafogo em primeiro, Palmeiras em segundo, ambos com 33 pontos, em terceiro, Flamengo com 31, em quarto, Bahia com 30, em quinto, São Paulo com 27, em sexto, Cruzeiro com 26, em sétimo, Fortaleza com 26 e em oitavo, Atlético Paranaense com 25. Na parte de baixo da tabela, Corinthians abre a zona de rebaixamento com 12 pontos, seguido do Grêmio com 11, Atlético Goianiense também com 11, e na última colocação do campeonato, o Fluminense, que tem 8 pontos. Agora, meus amigos, vamos mostrar para vocês os jogos da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, ela vai ter jogos escalonados. Como assim, Marquinhos? Serão 2 jogos no sábado, 2 jogos na terça e 4 jogos na quarta-feira. Por que isso? Porque a CBF imaginava que a bela seleção brasileira poderia estar na final da Copa América, não marcou jogos para o domingo. Então, nós vamos ter no sábado 2 jogos, Bahia e Cuiabá, Cruzeiro e Bragantino. Na terça-feira nós vamos ter mais 2 jogos, né? E que serão Juventude e Atlético Mineiro, Corinthians e Criciúma. E na quarta-feira nós teremos aí 4 jogos, né? 4 jogos serão Atlético Goianiense e Vasco, São Paulo e Grêmio, Botafogo e Palmeiras, e Fortaleza e Vitória. Aí não acontecerão os jogos de Fluminense contra Atlético Paranaense e nem Inter contra Flamengo. Por quê, Marquinhos? Porque o Atlético Paranaense joga no final de semana pela Copa do Brasil contra o Erechim de Pernambuco, e o Internacional vai enfrentar o Juventude na outra partida da Copa do Brasil. Portanto, esses jogos serão adiados sem data definida para acontecer. Então, meus amigos, esses foram a análise e os comentários da rodada 16 do Campeonato Brasileiro, que gerou mais um novo líder do campeonato, que é o Botafogo, seguido do Palmeiras, do Flamengo e do Bahia. Então, essa é a análise. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!